Olá, bom dia. Quinta-feira, 25 de junho. 2 terremotos deixam pelo menos 164 mortos na Venezuela. O governo decreta estado de emergência e buscas por sobreviventes continuam. A Agência Geológica dos Estados Unidos projeta mais de 10 mil mortes no país. Abalos também foram sentidos no Brasil, em cidades na Amazônia. Lula determinou avaliação para definir ajuda ao país vizinho. Em La Guaira, o estado mais atingido pelos terremotos, feridos foram atendidos no chão e moradores passaram a noite nas ruas. Aqui no Brasil, bomba na família Bolsonaro. Michele expõe divergências com Flávio, faz críticas abertas ao pré-candidato e ataques velados a Eduardo Bolsonaro. Flávio pede desculpas e aliados pressionam para que Jair Bolsonaro desautorize a ex-primeira-dama. Notícia e análise aqui no TVT News, primeira edição, que começa agora, direto da Avenida Paulista para todo o Brasil. Vem se informar com a gente, vamos lá? Vamos juntos. Dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 atingiram a Venezuela, com menos de um minuto de intervalo, e mataram pelo menos 164 pessoas. Outras 971 ficaram feridas, segundo o governo interino. O balanço ainda é provisório e pode aumentar, enquanto as equipes de resgate buscam sobreviventes. Os epicentros ficaram próximos à cidade de Morón, a cerca de 160 quilômetros de Caracas. Foram os abalos mais fortes registrados no país em mais de um século. Dezenas de prédios desabaram ou sofreram danos em Caracas e em outras regiões. Houve falta de energia, interrupção de serviços e danos no aeroporto internacional de Maiquetía, o principal do país, que foi fechado. O governo decretou estado de emergência em todo o território venezuelano e declarou o estado de La Guaira zona de desastre. Aulas foram suspensas e prédios públicos passaram a ser usados como abrigos e pontos de apoio. Autoridades alertam para o risco de novos desabamentos em áreas com estruturas comprometidas. O terremoto também foi sentido no Brasil, especialmente em áreas da Amazônia. Houve relatos de vibrações e balanço de prédios em cidades como Manaus, Belém, Santarém e Macapá. Países da América Latina, como o Brasil, países europeus, China e Estados Unidos ofereceram ajuda à Venezuela. Ainda hoje, aqui no TVT News, primeira edição, vamos direto à Venezuela para atualizar a situação no país. Agora, imagens ao vivo da Telesur, que tem acompanhado essa situação. Daqui a pouco a gente vai ao vivo com eles, direto de Caracas. Mas antes disso, eu quero abrir agora um espaço especial aqui no TVT News, primeira edição, para uma entrevista especial também. Não é todo dia que temos a oportunidade de receber e conversar com um presidente que aceitou o nosso convite, está conectado diretamente do continente africano. Conversamos agora com José Maria Neves, presidente de Cabo Verde. Presidente, daqui a pouco conecta com a gente o presidente de Cabo Verde numa conversa especial aqui no TVT News, primeira edição. Vamos de volta ao vivo com imagens da Telesur, então direto da Venezuela, onde os estragos causados por um terremoto são registrados. A gente tem agora aqui na tela imagens ao vivo de Caracas, na Venezuela, a partir da Telesur. Deixa eu chamar nossos comentaristas todos os dias aqui comigo. Laura Capriglione, Eduardo Castro, nesse dia trágico aqui para a nossa vizinha Venezuela, para a qual prestamos solidariedade, inclusive, nesse momento. A Venezuela que vem sofrendo um processo bastante triste e agora, então, amarga essa situação de muitos mortos, muitos feridos e um número que ainda deve aumentar bastante devido às imagens que nos chegam, inclusive, do alto grau de destruição por todo o país. Laura, bom dia. Bom dia. É um dia triste, né? Para todo mundo que apoia a Venezuela, para todo mundo que apoia a luta do povo venezuelano. É um dia muito triste, porque 2 terremotos com mais de 7
7 graus na escala Richter. É muita coisa. Cada um desses terremotos, eu estava pesquisando, cada um desses terremotos tem a potência de uma bomba atômica, como a que foi jogado sobre Hiroshima. Então e pior, é uma potência incrível, dispersada a muito, numa superfície muito, muito pouco profunda. Esse terremoto, o epicentro dele, aconteceu a 10 quilômetros de profundidade, o que é quase nada, é quase na crosta, na superfície, do ponto de vista geológico. Então, é um terremoto que atingiu em cheio as construções de Caracas e, verdade seja dita, as construções de um país que está se vendo às voltas com uma crise econômica muito grande. Então, obviamente, há muitas construções precárias, sem manutenção, sem reforços. Então, até agora, o número de mortos que apareceu é 160 e poucos, mas as expectativas são muito ruins. Já se fala em mais de 10 mil mortos. Exato. E agora, nesse momento, as buscas estão acontecendo sob os destroços, né? E Caracas é muito densamente povoada. Caracas não é uma cidadezinha qualquer, é uma cidade que parece o Rio de Janeiro, né? Você tem as favelas, você tem a gente está mostrando cenas de Caracas, mas nós não sabemos ainda não vimos as imagens do que aconteceu nos morros que circundam, que envolvem Caracas. Então, pode ser mesmo que a gente tenha uma grande tragédia humanitária. Eu fiquei muito triste e tal, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue ver que o governo da Venezuela continua íntegro, né? Quer dizer, vem a Delcy Rodrigues comandar os esforços de resgate e os esforços enfim, para tentar reduzir os impactos, e ao lado dela estava o Diosdado Cabejo. Então, é um governo que continua ali no comando da situação. A Agência Geológica dos Estados Unidos projeta entre 10 mil e 100 mil mortos, o que é muito assustador essa situação toda. Chegou a 35 mil. É muito preocupante. É muito preocupante. Volto agora para esse parênteses especial aqui no primeira edição de hoje. Temos a honra de receber José Maria Neves, presidente de Cabo Verde. Presidente, bom dia, um grande prazer, uma grande honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. No entanto, vale ressaltar que num dia de tristeza aqui no nosso continente, por conta justamente dessa situação com a nossa vizinha Venezuela. Eu imagino que qualquer governante, numa hora como essa, passa por um momento bastante aflitivo. E é com isso que eu te cumprimento. Bom dia, presidente. Bom dia. Estamos a acompanhar com muita preocupação tudo o que tem acontecido na Venezuela. Na verdade, é uma grande tragédia e manifestamos toda a nossa solidariedade e toda a nossa amizade ao povo da Venezuela e vamos continuar a acompanhar a situação. E estaremos também enviando uma mensagem ao governo da Venezuela e solidarizando-nos com esta enorme tragédia que acabou por abater-se sobre esse país da América Latina. Agradecida, presidente. Eu estou com Eduardo Castro por aqui, Laura Capriglione. Vamos bater um papo juntos agora. Eu vou passar para eles, para questionamentos, apontamentos, para a gente conseguir ter uma conversa interessante por aqui. Edu, começa com você, por favor. Assim, fizemos o convite para o presidente numa circunstância que a gente achava que seria só festiva, né? Para falar um pouco de Cabo Verde, que é um país que acabou sendo muito conhecido na última semana aqui no Brasil, e por causa da Copa do Mundo, por causa das partidas que a seleção tem feito. Então não posso deixar de perguntar, presidente, como é que tem sido recepcionar em Cabo Verde essa recepção que Cabo Verde
está tendo em vários países, mas em especial aqui no Brasil. Como é que o senhor tem sentido esse carinho dos brasileiros nesse momento tão diferente? Bom, desde a classificação de Cabo Verde para a Copa do Mundo foi um grande acontecimento. O desempenho dos Tubarões Azuis, da nossa seleção nos Estados Unidos, tem suscitado um grande interesse da comunidade internacional, particularmente do Brasil. Mas Cabo Verde e o Brasil são, afinal, iguais. Há um grande poeta cabo-verdiano, Jorge Barbosa, que diz que Cabo Verde é um Brasil em ponto pequeno. Mas eu, brincando, digo que o Brasil que é um Cabo Verde grande. Então há muitas similitudes entre os nossos dois países, no domínio da música, no domínio da literatura, na forma de ser e de estar, e por isso considero que é muito reconfortante ver a forma como os brasileiros receberam e estão a tratar a nossa seleção de futebol. Perfeito. Aliás, falando em Copa, a gente precisa ressaltar essa figura que é o Vozinha, que foi aclamado aqui no Brasil, virou uma figura super especial para todos nós, presidente. As crianças brasileiras conhecem agora o Vozinha, todo mundo fez muita festa em torno do Vozinha. E agora eu vi uma notícia, e o Edu pode me confirmar, que existe uma negociação, inclusive, para o Vozinha jogar no Ceará, né? Vozinha jogar no Ceará, na equipe do Ceará, cujo apelido é Vozão. Então o Vozinha pode vir a jogar no Vozão. Aí vai ficar mais engraçado ainda. Que bacana. Vozinha, esse personagem super especial. Laura, por favor. Quer falar, presidente, sobre Vozinha também, por favor? Sim, não. Vozinha transformou-se num grande ídolo de todos os cabo-verdianos. Já fez muitos jogos pela seleção, é um grande guarda-redes. E nós nutríamos um grande carinho que está a aumentar todos os dias com o seu excelente desempenho na Copa do Mundo. Agora, é também muito bom que o Brasil acolha com esse entusiasmo o Vozinha, e se ele for para lá jogar seria também muito bom para ele e para Cabo Verde. Fortaleza tem uma comunidade cabo-verdiana. Fortaleza é a cidade brasileira que fica mais perto de Cabo Verde. É a África mais perto do Brasil. Fica 3 horas e pouco, a gente está lá. E foi restabelecido agora o voo entre Cabo Verde e Brasil. Ficou bastante tempo sem, depois da pandemia. Foi agora restabelecido, mas por Recife. Alô, Fortaleza, precisamos fazer de novo também a conexão. Maravilha. Laura, por favor. Bom, primeiramente, bom dia para o senhor. Não, o Vozinha, ele de fato falou aos corações brasileiros, né? Não só porque Cabo Verde tem a cor do Brasil, né? O Brasil é negro, o Brasil é africano, mas porque ele tem essa coisa do afeto das vozinhas, né? Quer dizer, eu acho tão lindo isso, né? Porque no Brasil também, quem cria a família brasileira, e particularmente as famílias mais carentes, as famílias são as vozinhas, né? Então eu tenho certeza que o Vozinha ganhou o coração dos brasileiros já de cara pelo fato de o apelido dele ser Vozinha, né? Quantos vozinhas a gente tem no Brasil, né? E quantos meninos negros e tal a gente tem como o Vozinha. Eu vi também que o senhor estudou aqui no Brasil, fez a fundação, estudou na Fundação Getúlio Vargas e tal. Enfim, o Brasil e esse país maravilhoso que o senhor preside tem vínculos históricos e tal. A minha pergunta como que o senhor acha que esses vínculos podem ser aprofundados? Né? Nós outro dia estávamos discutindo exatamente isso, quer dizer, o Brasil já esteve muito mais perto da África do que está hoje, inclusive afetivamente. Eu acho que o Vozinha, o culto ao Vozinha, lembrou que a gente tem uma dívida histórica com a África, nós temos uma proximidade com a África, nós temos
Como que o senhor acha que essa aproximação pode se desenvolver no próximo período, a partir desse vínculo afetuoso que existiu agora entre Brasil e Cabo Verde? Veja, há milhares de jovens de Cabo Verde, das outras ex-colónias e de outros países africanos que estudaram no Brasil. E como eu mesmo tenho vários colaboradores que também estudaram no Brasil. Então, o Brasil já faz intensamente, através das universidades, das fundações, uma cooperação muito forte com Cabo Verde. Agora, nós precisamos alargar e redinamizar essas relações. O Brasil tem muitas potencialidades que pode dar ao continente africano, pode cooperar com o continente africano, desde a investigação na área da saúde, na área da agricultura, na área das pescas. O Brasil tem enormes capacidades, enormes talentos, tem uma grande proximidade entre o Brasil e a África, há possibilidades de um grande entendimento. E se o Brasil tiver essa ambição, pode desenvolver excelentes relações com o continente africano. No domínio também das economias criativas, no domínio do desporto, todas as modalidades desportivas, ou seja, o nível de criatividade, o talento, a capacidade de relacionamento do povo brasileiro, pode permitir que haja no futuro uma relação muito mais intensa, muito mais forte para benefício do Brasil e da África, entre o Brasil e todo o continente africano. De modo que eu sou muito positivo relativamente a esta matéria. Eu acho que o Brasil tem tudo para atrair o continente africano e estabelecer com a África excelentes relações. Aliás, devo dizer-lhe que o Bobista, o treinador da nossa seleção, esteve no Cruzeiro. Sim. A fazer a preparação enquanto treinador, a fazer estágio, e já há essa relação. O técnico Leonardo Jardim, que estava no Cruzeiro, já há também essa relação. Eu acho que no domínio do desporto, futebol, mas outras modalidades desportivas, como o basquetebol, como o vôlei, como o handebol, há possibilidades de estabelecermos excelentes relações. E no domínio dos desportos náuticos e aquáticos, há também aqui enormes possibilidades de Cabo Verde e o Brasil, e Cabo Verde e o Brasil e a África. Cabo Verde pode posicionar-se como um gateway do Brasil to África, e isso seria extraordinário para tanto a América Latina como para a África. Perfeito. Estaremos na torcida por esse estreitamento das relações Brasil-Cabo Verde. E amanhã pelos Tubarões Azuis. Amanhã eu venho com a minha camisola, como os dizem nos países africanos de língua portuguesa, dos Tubarões Azuis, que o embaixador Chante de Oliveira, que é quem proporcionou esse enlace ao vivo, me mandou. Então amanhã estaremos de novo à espera de vozinha e turma, presidente. Amanhã os Tubarões Azuis vão entrar no deserto e vão poder fazer um excelente resultado. Seremos todos Tubarões Azuis. Presidente, uma honra. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Até. Obrigado, presidente.
Presidente de Cabo Verde aqui com a gente no TVT News primeira edição, que bacana, é isso. Cabo Verde, tomara que essas relações se estreitem cada vez mais e vamos estar nessa torcida pelos tubarões azuis amanhã. Bonito chamar tubarões azuis. Bonito, né? que bacana. E a bandeira atrás, a bandeira tem como a bandeira brasileira tem, como qualquer bandeira, é o mar e o céu, né? Que é a representação da paz no meio e da luta pela independência na bandeira vermelha. É muito bonita. Maravilhoso. Bom, a história do país que é um dos países de África com a mais longeva democracia. Desde que se transformou numa democracia, desde que se transformou num país em 75, tem essa característica. A alternância de poder com paz, coisa que na África muitas vezes não aconteceu, e em especial nos países de língua portuguesa, os dois maiores em termos de população, que são aqueles que a gente conhece melhor, que é Moçambique e Angola. Isso não aconteceu lá. Aliás, nunca houve transição de poder. O MPLA, desde 75, está no poder em Angola, e a Frelimo está no poder desde 1975 também em Moçambique. Nunca aconteceu de vencer a eleição para a gente ver como é que isso pode acontecer, como é que seria essa transição. Cabo Verde não. Cabo Verde já ganhou a oposição, voltou ao que era a situação, o PAIC, agora não, PAIC, que era o partido que começa junto com Guiné-Bissau para fazer a independência e depois se mantém. Então é um exemplo de democracia na África e é muito bonito. Eu já estive lá uma vez, eu fiquei lá 15 dias, justamente falando de relações entre o Brasil, a convite da Agência Brasileira de Cooperação. Sim. Eu estive lá junto à TV e à Rádio Pública de Cabo Verde, numa ação via Itamaraty, Brasil e Cabo Verde, que eu gostaria que voltasse a acontecer, não só comigo, quem não quer ir para Cabo Verde, mas com outras possibilidades, como disse o presidente, que são muitas de correlação. Maravilhoso, muito bom. Vamos seguir agora, vamos voltar a falar sobre a situação na vizinha Venezuela. A presidenta interina do país, Delcy Rodrigues, disse que o estado de La Guaira vive uma verdadeira tragédia depois dos terremotos que atingiram o país. Ela declarou a região como zona de desastre e disse que as equipes de resgate têm como prioridade salvar sobreviventes sob os escombros. Vamos dar uma olhada. Acabamos de culminar una primera reunión de instalación del Estado Mayor para la atención de la tragedia que ha provocado 2 terremotos consecutivos de alta magnitud. Hemos estado revisando las primeras tareas con un objetivo central y esencial: salvar vidas. Nuestro trabajo de las autoridades del Sistema de Emergencia Nacional, del Sistema de Protección Civil, vamos al rescate de aquellas personas que están tapiadas por los edificios o por las viviendas que colapsaron. En las próximas horas estaremos recibiendo rescatistas de países que ya se han comunicado con nuestro gobierno. Quiero agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno, que ha estado en contacto permanente con el gobierno venezolano, con todas nuestras autoridades, brindando apoyo, solidaridad, y en las primeras horas estaremos recibiendo rescatistas. Debo informar que el estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira. Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar. Igualmente quiero decir que es una verdadera tragedia. Desde acá, nuestro mensaje de solidaridad y a aquellas familias que han perdido seres queridos, ratificarles nuestras condolencias, nuestro acompañamiento en estas horas tan duras. Podemos decir que el estado de La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre. Igualmente, hemos también recibido manifestación de apoyo para envío de ayuda humanitaria por parte del gobierno de la República Popular China. El presidente de Brasil, Lula da Silva, igualmente ha ofrecido todo el apoyo. Pido a todas las iglesias de Venezuela, a todas las corrientes de fe, que nos unamos en una sola oración por la protección de nuestro pueblo. Muchísimas gracias.
O presidente Lula determinou que o Itamaraty, a embaixada do Brasil em Caracas, avaliem a situação na Venezuela para definir medidas de assistência depois dos terremotos que atingiram o país. Em nota, Lula manifestou solidariedade às vítimas e disse que o Brasil está disposto a apoiar o governo interino venezuelano na recuperação das áreas atingidas, conforme, inclusive, nos contou agora em vídeo a presidenta interina Delcy Rodrigues. Laura, Edu, é isso. A situação é realmente preocupante. Vamos com imagens ao vivo de volta da Telesur, que faz o acompanhamento da destruição no país, conversa com pessoas nesse momento. Edu? É um momento que é muito complexo, porque se sabe que há sobreviventes embaixo de escombros. Eles chamam de bolhas de ar, né? Cai o prédio, o próprio derrumbe, como eles dizem em espanhol, segura as estruturas de certa forma, que mantém pessoas vivas embaixo. E essas pessoas, muitas vezes, não conseguem sair, porque para tirá-las de lá é necessário desfazer esse monte que foi criado a partir da queda das estruturas. E ao fazer isso, ela cai de novo. Então, é um momento muito angustiante, em que as famílias não sabem onde seus parentes estão, ou às vezes até sabem, mas não conseguem tirá-los de lá. E essa perspectiva que a gente trouxe mais no início, de que sejam milhares de pessoas nesta condição, é algo muito, muito, para além de triste, é preocupante, porque é um problema que se estende. Você tem, nesse primeiro momento, você tem que salvar as pessoas. Em um instante que começa logo depois de amanhã, ou hoje ainda, você tem que abrigar uma série de pessoas. E depois você tem que tratar de pessoas que você ainda não sabe quantas são, e também lidar com uma questão de saúde pública que pode vir com questão de falta de água, questão de incêndios que se repetem e questão de perda de vidas humanas não localizadas. Então é algo muito grave, muito triste, e que a Venezuela, não porque a Venezuela, mas por qualquer país, precisa da ajuda dos outros. O México precisa mandar ajuda, os países especializados principalmente, né? O México, Israel também tem que mandar ajuda, porque eles têm especialidade por causa de terrorismo. Enfim, os países precisam se unir numa hora como essa e muito rápido. Não dá para ficar esperando. As pessoas já estão esperando por ajuda em lugares muito, muito inóspitos. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez postagem também, agora há pouco, dizendo que oferece ajuda à Venezuela, que está acompanhando de bastante perto essa situação, já que o Brasil tem essa fronteira e que já faz esse atendimento a venezuelanos em território brasileiro. Isso poderia se estender a território venezuelano, inclusive. No estado de La Guaira, onde a gente estava vendo imagens agora ao vivo, inclusive da Telesur, que fica no litoral, próximo a Caracas, e região que foi declarada zona de desastre, os hospitais também sofreram danos e ficaram sobrecarregados. Médicos e enfermeiros passaram a atender feridos no chão e em áreas externas das unidades de saúde. Moradores que deixaram casas e prédios com estruturas comprometidas passaram a noite nas ruas, em carros e em abrigos improvisados por medo de novas réplicas. A gente tem um vídeo que está circulando, inclusive, nas redes, que mostra o momento em que o primeiro terremoto atinge uma rua na Venezuela. As pessoas participavam de uma festa quando começam os tremores e daí, em meio ao pânico, os moradores tentam deixar a área e procurar um lugar seguro. Os dois abalos, lembrando, aconteceram com menos de 1 minuto. Temos o vídeo, esse vídeo da rua, então, onde acontecia uma festa, uma celebração, comemoração. Então, o abalo é sentido, o que gera pânico nesse momento. A gente está vendo aí essas imagens, então, que circulam nas redes sociais desse momento do primeiro abalo durante a comemoração, uma festividade que acontecia nas ruas. Laura? Eu acho fundamental que o Brasil envie o quanto antes toda a expertise que tem de defesa civil, de ajuda humanitária, de hospitais, de controle de epidemias. Nós temos um país, como disse e repetiu várias vezes a Delcy Rodrigues, um país que está vivendo uma situação de tragédia. Não é aconteceu uma coisa, são milhares, possivelmente milhares de mortos. É a hora da solidariedade internacional,
é hora os líderes têm que liderar, não é mesmo? Os líderes têm que liderar. E eu acho que isso aí... Eu estava acompanhando o noticiário da manhã e a oposição venezuelana já começou a falar. Olha, estão diminuindo o impacto e tal. Porque nesses momentos de crise, tudo quanto é oportunista se aventura a pegar e oferecer ajuda. A gente viu casos de desvios de doações e tal aqui no Rio Grande do Sul, lembra? Quando teve as inundações no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e tal, a gente viu máfias que se formaram para pegar e tentar roubar o dinheiro que estava sendo enviado para a solidariedade. Então, é hora dos países, Brasil, China, enfim, os países comprometidos com a solidariedade internacional, é hora de enviarem um socorro efetivo à Venezuela. Não podemos deixar eles que estavam até ontem sofrendo um embargo terrível. Para vocês terem uma ideia, eu fui para a Venezuela, eu cheguei a ver situação de falta de medicamentos básicos. Isso é um fluxo que estava começando a ser revertido agora com a normalização, entre aspas, das relações comerciais entre Brasil e Venezuela. Mas, obviamente, se trata de um país que ainda está vivendo toda sorte de carências. Então, o Brasil, que é esse vizinho poderoso e tal, não sei o quê, é hora do Brasil pegar e enviar solidariedade maciça, né, através dos nossos órgãos de defesa civil, através do Ministério da Saúde, Forças Armadas, através das Forças Armadas, exatamente. Deviam estar lá já. Através das Forças Armadas e tal. Tudo isso é muito importante. As Forças Armadas brasileiras não precisam ficar só na contenção das fronteiras. Agora é hora de atravessar as fronteiras para levar solidariedade, ajuda e apoio a esses vizinhos que estão há tanto tempo sofrendo tanto e agora mais do que nunca. E até porque é um país que, como aconteceu com o México a partir de 19 de setembro de 1985, quando teve aquele gigantesco terremoto, o México, apesar de estar numa área completamente sujeita a abalo sísmico, não tinha preparo institucional. Inclusive foi a grande história a partir da tragédia. Primeiro foi que os mexicanos pegaram um na mão do outro e foram. Só que o México é um país mais rico. Tem mais estrutura, mesmo que não tivesse especificamente para terremoto, tinha mais estrutura econômica para tentar se recuperar. E mesmo assim, a demora do então presidente Miguel de la Madrid provocou o PRI, aquele partido que ficou 75 anos no poder, sofreu a sua grande rachadura junto com o terremoto. Ele perde a presidência e não volta mais alguns anos. Primeiro tem que roubar para se manter no poder e depois acaba perdendo a presidência nos anos 2000. Ou seja, é um processo que demora, mas ainda assim as rupturas começaram a aparecer e na Cidade do México, o governo da Cidade do México passou a ser de oposição logo depois. E por isso o que você falou faz muito sentido. É necessário tomar cuidado com as coisas que acontecem na política, a partir inclusive da reação que o governo tem. O governo tem que reagir muito rapidamente e os governos que se dispõem a apoiar precisam também agir muito rapidamente. E você não tem na Venezuela prédios preparados para o abalo, com medidas anti-terremoto, coisa que o México também não tinha. Passou a ter a partir de então. Sim. A reestruturação da Cidade do México se deu nessa base. É necessário ter... Assim, o país hoje mudou. Mudou mais do que no dia que o Donald Trump mandou sequestrar o presidente Maduro. Porque não se trata de algo que irradia a partir do poder. É algo que vem de baixo para cima. É uma situação perigosa em vários aspectos. E, Edu, só completando o que você falou da situação do México, no pós-terremoto, o Chile também viveu um terremoto, acho que foi em 2010. 2010 o Chile viveu um terremoto, a presidenta era a Bachelet e aconteceu exatamente o que você falou. A Bachelet, teve um terremoto, depois teve um tsunami, e a Bachelet perdeu a eleição na sequência para o Sebastián Piñera,
que era um político de direita. Então, é isso, quer dizer, é uma revolução que vem das entranhas da terra e coloca em crise qualquer governo que esteja na superfície pela gravidade, pelo drama das situações. Então, o governo da Venezuela vai ter que lidar com empatia, com amor, vai ter que colocar solidariedade, vai ter que mostrar claramente que está do lado do povo que sofre, que vai visitar ali os lugares atingidos, que vai salvar as vítimas em hospitais de campanha improvisados. Nós temos uma cultura aqui no Brasil dos hospitais de campanha que foram instalados na época da Covid. É hora de pegar essa tecnologia toda que nós desenvolvemos durante a pandemia, apesar de tudo, apesar do governo Bolsonaro, apesar de tudo, mandar essa inteligência da catástrofe para ajudar os nossos irmãos venezuelanos. É urgente e é necessário. Perfeito. Aliás, olha só, cerca de 25 minutos depois desse principal terremoto na Venezuela, um forte abalo atingiu o Japão. O tremor de magnitude 6,9 foi registrado no mar, no nordeste do país. Esses 2 sismos aconteceram em regiões tectônicas distintas. Até agora, não há indicação de relação entre esses abalos. São placas tectônicas, então, que se mexeram em diferentes localidades. Aqui, pegando Venezuela e norte do Brasil, e no Japão também, inclusive com alerta de tsunami no Japão. Essas são imagens, né? Agora a gente vê imagens do Japão. Deixa eu chamar para entrar nessa conversa nesse momento Miguel Stedley, coordenador do Instituto Tricontinental. Miguel, sempre às quintas aqui com a gente, para a gente comentar a política nacional, mas também no continente nesse momento e essa situação na Venezuela. Queria te ouvir também sobre isso. Miguel, bom dia. Bom dia, Thalita, Eduardo, Laura, que bom estar de volta com vocês. Tenho nem roupa, né, para participar desse programa, antecedido saudades, por um Miguel, presidente. Nos abandonou. Pois é. Oi. Tá me ouvindo? Voltou? Opa. Oi. Não, né? Caiu? Miguel, caiu com a gente? Voltei. Não, voltou. Voltei. Não, eu estava dizendo que a gente sentiu saudade. Você falou que não tinha nem roupa, né? A gente sentiu saudade. Você nos abandonou aqui durante umas semanas. Que bom que você está de volta, Miguel. Pois é. E num momento bem difícil, né? Para o continente, para a América Latina em geral. Opa, caí de novo? Não, tá aqui com a gente. Tá aqui. Deixou de nos ouvir. Você vê, né? A nossa internet privada é essa beleza. Né? Quando sempre no mesmo horário. Quando a gente estava falando com Cabo Verde, tranquilo. Não, mas ele está nos ouvindo, Miguel. Sossegado, né? Bom. Não sei se aqui, se é... Opa, voltei. Voltou. Te ouço, a gente ficou te ouvindo, sim. Que estranho. Bom, é o que o Eduardo estava dizendo, né? A privatização da telecomunicação. Quando privatizar, melhora. Quando privatizar. Mas, enfim, um momento muito delicado, né? De modo geral, quer dizer, a Venezuela já vem de uma situação social, política, né? Muito complicada. Quer dizer, basicamente, desde janeiro a gente tem um governo chavista, mas que governa com uma arma apontada para a cabeça, né? Quer dizer, sobre condições que não são determinadas pelo próprio país, inclusive do ponto de vista econômico, né? Muitas restrições à atuação, um semibloqueio, né? Além de todo o bloqueio que já enfrentava no período Maduro. Enfim, isso também agrava as limitações e aumenta essa responsabilidade que vocês falavam antes do governo brasileiro, dos países da América Latina. Sem dúvida nenhuma, o único país que tem condições, estrutura e um histórico de solidariedade para poder contribuir com a Venezuela nesse momento é o Brasil, né? Então, a gente espera que essas ações que o governo brasileiro já tem anunciado, elas se materializem rapidamente, mais do que isso, né? Todo o know-how que a gente possui em construção, engenharia, né, que tudo isso possa ser posto a serviço da reconstrução da Venezuela com urgência, né? Perfeito. Aliás, deixa eu chamar agora a participação da Rosana Fernandes, que é a coordenadora política da Brigada Internacionalista do MST. Ela está na Venezuela nesse momento. Rosana, bom dia.
Eu não te ouço, Rosana. Acho que a gente está sem o seu áudio. Talvez esteja mutado. Sim. Bom Chegou. dia a todos que nos assistem. Rosana, me conta, você está na Venezuela, em que região? E como você esteve aí nesse momento do tremor? O que aconteceu? O que você sentiu? Conta pra gente, por favor. Sim, estou na Venezuela, estou em Caracas. Estamos com um grupo de militantes do MST, que faz parte da Brigada Internacionalista, que atua aqui na Venezuela desde 2005. E ontem estávamos juntos com o coletivo que fica em Caracas, porque fomos nos encontrar para assistir o Jogo do Brasil, num apartamento que a Brigada utiliza aqui. E no momento, então, que começa o jogo, às 6 da tarde, né, começamos a ter essa situação que imaginávamos nos primeiros segundos que fosse algo que já houvesse passado, porque já sentimos alguns tremores né, aqui, mas super leves, mas depois seguiu com muita, muita força. Estávamos num apartamento, no edifício, no 10º andar, e todos se apavoraram, né? Nós também, e todos os moradores, e buscamos saída imediata do prédio, né, por escada e tudo. E essa foi a orientação geral, né, onde pudessem evacuar os prédios que pudessem fazê-lo. Infelizmente, né, fomos dando conta da notícia de que já havia alguns desabamentos de prédios, né, em regiões centrais da cidade de Caracas, e mais tarde, pela noite especialmente, soubemos o que tinha acontecido em La Guaira, estado de La Guaira, onde fica o aeroporto internacional de Caracas, e aí nesse estado a situação está bastante pior que em alguns pontos do centro de Caracas. Estamos neste momento em Forte Tiúna, né, também onde sofremos abalos, né, no 3 de janeiro, mas agora com muito mais força. Passamos a noite acordados e aguardando orientações, até que pela manhã voltamos aos apartamentos, né? Os prédios têm sinais de abalo, né, mas nada comprometedor até o momento. E atentos, porque a orientação e o cuidado é porque a qualquer momento temos que evacuar os edifícios novamente, porque estamos seguindo, né? Está tendo essa madrugada, né? 2 vezes depois das 2 da manhã ocorreu novamente, né? Mas estávamos fora do prédio. Então, essa é a atenção e a orientação que temos, né? Desde o governo de Venezuela, né? Não foi só Caracas, não foi, né, La Guaira. Tem outros pontos no interior do país com menos intensidade, mas também outros municípios e estados foram afetados. É uma situação bastante desoladora, complexa, né? Há informações de óbitos, não sabemos exatamente quanto até o momento. Na madrugada tinham oficializado 32 mortes e mais de 700 pessoas feridas, indo para os hospitais, sendo atendidos, né, num amplo movimento de salvar vidas, né? Isso está sendo garantido do ponto de vista de quem chega para ser atendido emergencialmente, pelas informações que estamos acompanhando. Rosana, qual a impressão que você tem das ruas? Você chegou a caminhar, a gente tem essas imagens que nos chegam de La Guaira e de uma destruição assim gigantesca. Então, assim, qual a impressão que você tem até em relação à rotina das pessoas por aí, que deve ter sido paralisada completamente? Sim, ontem à noite ainda a gente, com o nosso pessoal que está aqui, a gente percorreu algumas ruas, né, com vários pontos de escuridão, porque a energia se foi em vários pontos em Caracas, mas foi possível, né, enxergar situações de prédios, né, abalados e muita gente na rua, porque essa era a orientação, então, onde ir para as praças, para a rua mesmo, para aguardar, né, a possibilidade de retornar para as casas.
Temos limitação de internet, hoje está melhor, mas ontem, né, à noite ficou bastante difícil. E em alguns pontos também com corte de água e de gás. Então, essa situação segue em alguns pontos de Caracas. É uma situação bastante difícil, né, de mencionar, né, o que pode ser. A questão material é uma questão, a questão, né, de quem sofreu situações físicas é outra, né, mas tem também os abalos emocionais, que fica, né, na mente das pessoas. Nós ficamos bastante abalados também com isso. E estamos aqui, vamos permanecer aqui e tentar contribuir no que seja necessário em alguns pontos para ajudar, né, a manter, a retomar, né, a estrutura material que possa ser reconstruída. Essa é a nossa disposição neste momento. E a rotina é afetada porque, inclusive, as escolas foram suspensas, as aulas, né, por tempo indeterminado, e aguardando novas orientações. Rosana, muito obrigada por estar aqui com a gente, pelo seu depoimento. Bom trabalho na medida do possível por aí e nossa solidariedade daqui, viu? Um abraço para você, até uma próxima. Muito obrigada, um abraço para vocês. Abraço, Rosana. Rosana aqui, direto de Caracas, contando sobre a situação na Venezuela e principalmente ali na região de Caracas. O Hotel Eduardes, em Macuto, no estado de La Guaira, desabou completamente depois dos terremotos que atingiram o país. Imagens mostram que não restou parte da estrutura do prédio que ficava numa das áreas mais atingidas pela destruição. Nas redes sociais circulam relatos de que familiares de jogadores venezuelanos de beisebol estariam entre as vítimas. As autoridades ainda não confirmaram as identidades nem o número de mortos no local. Para fechar, pessoal, algum comentário, alguma avaliação a mais? Vamos lembrar que a Venezuela, mais do que país do futebol, é país do beisebol. Quer dizer, pegar os atletas do beisebol é pegar o coração do povo venezuelano, assim como é em Cuba também, o esporte é o beisebol. Então é muito triste tudo isso, viu? E é aquilo, a gente precisa mesmo comover as pessoas de que, olha, precisa levar ajuda para lá, eles estão num momento de desespero e é aquela coisa, a gente sabe como é que é. Quando desaba tudo num terremoto, a gente tem a possibilidade de saques, a gente tem a possibilidade de um monte de intercorrências que desestabilizam e desorganizam completamente a economia. Então, eu acho que toda a solidariedade do Brasil é mais necessária do que nunca a Venezuela. Perfeito. A gente vai seguir acompanhando qualquer notícia eu trago aqui para vocês em relação aos terremotos que atingiram a Venezuela. Vamos falar sobre política nacional agora e a partir de uma bomba na família Bolsonaro. Pois é, a crise entre Michele Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro tem um novo foco de tensão na pré-campanha do PL à presidência da República. Michele gravou e divulgou um vídeo com críticas diretas ao senador e à família Bolsonaro. A gente vai ver juntos aqui alguns dos principais momentos dessa fala de Michele. O desentendimento surge em meio à disputa sobre os rumos do partido no Ceará. Michele criticou a articulação de Flávio Bolsonaro em favor de uma aproximação com o ex-governador Ciro Gomes e afirma ter sido desrespeitada durante a disputa no estado. Dá uma olhada. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Eles me tratam como se eu fosse idiota, como se eu fosse alguém que chegou ontem, mas eu não sou. Eu sei mais do que eles pensam. Primeiro, eu nunca pedi, cobrei ou condicionei desculpas públicas de ninguém. Não preciso disso. Eu já liberei o perdão faz muito tempo. Perdoar não é o mesmo que esquecer ou querer continuar o relacionamento. São coisas completamente diferentes. Posso perdoar alguém de coração e ainda assim reconhecer que aquela relação não é saudável. Perdão é libertação, não é obrigação.
Num outro momento, sem falar nomes, Michele afirma que o grupo de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos continua promovendo ataques a ela. Veja. O grupo de maledicência coordenada a partir de quem está no exterior continua agindo e me atacando todos os dias. Alguns deles até continuam aparecendo em fotos com o Flávio. Eles fazem postagens e vídeos retirando do meu nome o sobrenome Bolsonaro, na tentativa de me atingir. É importante entender que eu não mando recados. Quando eu tenho algo a dizer, digo olhando no olho como estou fazendo agora. Eu não gosto de mentiras, nunca gostei. O meu Deus é o caminho, a verdade e a vida. E quem vive por ele não se agrada com as mentiras. Falei quase tudo o que precisava ser dito. A verdade está aqui, para quem quiser ver. Aqui do meu lugar, eu sigo cuidando do meu marido, cuidando da minha filha e servindo ao meu país da forma como posso. Essa é a minha missão. E dessa, só Deus me tira. Vamos lá, quero ouvir Miguel Stedley para começar, mas claro que depois quero ouvir Laura, quero ouvir Edu sobre essa peça. Do que se trata na sua avaliação, Miguel? Olha, o que nós temos acessado de ontem para hoje em relação a esse vídeo, primeiro, segundo a Damares, né, ex-ministra do governo Bolsonaro, muito próxima a Michele, o vídeo já vinha sendo pensado há algum tempo, dado esse último trecho que a produção selecionou. Justamente havia uma reclamação da Michele de que ataques coordenados em redes sociais a ela vinham aumentando com frequência, enfim, dentro dessa disputa dela com os enteados, né? Mas por que, então, nós estamos falando de um episódio que aconteceu no ano passado e esses ataques já vêm se repetindo ou vinham ganhando força nas últimas semanas, por que agora, né? Porque há também uma pressão forte dentro do PL para que a Michele Bolsonaro se envolva com mais força dentro da campanha do Flávio, em especial com dois setores óbvios, onde o Flávio vem perdendo também popularidade, mulheres e evangélicos, né? E a Michele vem a público e faz justamente ao contrário, né? Deixa uma bomba aí grande, quer dizer, e acelera duas coisas. Uma, a briga interna da família, porque com esse tom ela obriga o Jair Bolsonaro a se posicionar, né? Ou junto com ela ou a favor dos filhos, quer dizer, não tem saída mediada aí, ele pode desconversar, pode ser genérico, etc. Mas na vida real não resolve absolutamente nada, nem convence, né? Se ele disser, não, tá tudo resolvido, como o Valdemar da Costa, por exemplo, saiu hoje dizendo, divergências existem, etc, né? E a outra, obviamente, traz também essa briga. Aliás, aprofunda essa briga dentro do PL. Já há uma ala dentro do PL ligada ao Flávio Bolsonaro que defende a retirada da Michele da presidência do PL Mulher, que seria um golpe forte contra ela, mas também uma sinalização muito ruim, né? E por último, como a gente tem dito desde o ano passado, é tudo sobre o Master, né? A Michele Bolsonaro é a pessoa mais próxima do bolsonarismo ao André Mendonça. A gente se lembra quando o André Mendonça foi aprovado na sabatina no STF, a Michele, inclusive, falava línguas estranhas, né? Como se diz aí nos termos evangélicos, enfim, toda a comemoração foi, né? E o André Mendonça tem sido, obviamente, protagonista dentro do escândalo do Master, e que ganhou novas proporções nessa semana com a possibilidade aí das investigações em torno do Dark Horse ganhar mais peso dentro do que já é esse escândalo gigante do Banco Master, né? Quer dizer, obviamente está dentro das sinalizações que a gente vinha falando desde o ano passado, a própria Laura sempre toca nisso, né? A Michele está construindo a sua carreira própria, tá? E para isso ela precisa também ter um grau de afastamento, descolamento, ao mesmo tempo fazendo essa ginástica que ela tem conseguido fazer bem, de se afastar dos enteados, mas manter o sobrenome Bolsonaro, né? Quer dizer, então quem quiser tirar para trouxa, não tem mais bobo no futebol, né? A Michele tá aí, eu acho que é um nome e um sobrenome que nós vamos
conviver ainda por muito tempo da política, e ela está conseguindo fazer o que o Tarcísio, por exemplo, não conseguiu, de construir uma independência e uma carreira e uma sobrevida pós ao bolsonarismo, né? Então, acho que é, de fato, um divisor de águas importante dentro de toda essa briga, que não é segredo nenhum, né? Mas que, obviamente, atinge diretamente a campanha do Flávio Bolsonaro. Olha, acho que você traz esse ponto, né, do que ela está conseguindo fazer com esse vídeo, é perigosíssima. É uma construção de uma persona aí com uma fala muito bem calculada, com uma imagem muito bem calculada e que consegue se posicionar de uma maneira, assim, como você coloca, se afastando da família Bolsonaro, mas ao mesmo tempo tendo esse aval da família Bolsonaro de uma forma... com muito sucesso, eu diria. Laura, quero te ouvir sobre, e aliás, todo mundo está questionando se ela tem o aval de Jair Bolsonaro para fazer um vídeo como esse. De Valdemar da Costa, a gente já falou aqui bastante sobre a relação que ela tem e como ele, inclusive, preferiria que ela fosse a candidata e não Flávio Bolsonaro. Mas Jair Bolsonaro ficou na dúvida se ele deu o aval para isso ou não. Bom, eu acho que, completando um pouquinho, eu acho que o que a Michelle fez foi largar a mão do Flávio. Quer dizer, ela está vendo que diante dos escândalos no Banco Master, do Dark Horse, enfim, de todo aquilo que a gente tem falado, né, ao longo dessas semanas, desse apodrecimento, né, da candidatura do Flávio, o que ela fez foi, ela largou o cadáver. Vai longe de mim. Porque o que a Michelle está fazendo é o seguinte, a Michelle sabe que o bolsonarismo não acaba nessa eleição. Mesmo que Flávio perca, e Flávio deve perder essa eleição, quer dizer, quem se enterra é Flávio. A candidatura dele deixando de ser viável, quem se enterra é ele, é o filho, é o outro lá nos Estados Unidos, os inimigos dela. Por que ela vai pegar e afundar junto com esses caras? O que ela está conseguindo garantir dessa maneira é que o espólio do bolsonarismo e o espólio de um bolsonarismo mais, digamos assim, mais fundamentalista, mais religioso, veja só, a Michelle não está envolvida com o Dark Horse. O que ela fez? Ela jogou o Dark Horse na cara do Flávio Bolsonaro e se apegou a quê? A Bíblia, a Damares, olha ali, a esse símbolo aqui, é o símbolo que quer dizer I love you, na linguagem dos surdos mudos. Eu achei que era outra coisa, ainda bem que você explicou. Estava vendo já um... Não, esse outro é assim que você está falando, tá. Que é o símbolo... Eu não sabia disso. Esse símbolo aqui quer dizer I love you. Então, ela se cercou das imagens, das simbologias e tal, que fazem com que Michelle se destaque ela não está... não que nós saibamos, mas a Michelle não tem envolvimento direto com rachadinha, com miliciano, Michelle tem relação com o quê? Com os religiosos, com o André Mendonça, como ressaltou o Miguel. Então, o que ela faz? Ela tenta cercar aquele território que é dela e que ela topou durante a campanha eleitoral dar um pouco desse capital político dela pro Jair. E ela deu. Quer dizer, o Jair... O Flávio ou o Jair? O Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, eu estava lá no lançamento da candidatura do Jair Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, e eu lembro claramente de ela ser o grande esteio moral. Então, Michelle está falando o seguinte, gente, eu tenho um capital político, eu criei o PL Mulher, eu falo com as mulheres, eu sou religiosa, eu represento ela é religiosa, não sei de que jeito, mas ela consegue encarnar essa figura. Então, o que eu acho que a Michelle está fazendo é o seguinte, ela largou a mão do cadáver, do semi-cadáver, que é o Flávio, visando se preservar como
uma herdeira do capital político que veio do Bolsonaro e que ela reformatou de uma maneira religiosa, fundamentalista e tal. Então, eu acho que Michele está de olho no futuro. Michele não está vendo. Michele viu, ó, essa candidatura não tem salvação. Não tem salvação. Essa candidatura já era. Largo a mão, preserva alguma coisa para que em 2030, que não teremos Lula no rolê, não teremos Lula no game, Lula estará fora, pela idade, inclusive, Lula estará fora. Ela pegar e vir com uma boa lembrança desse período do Bolsonaro, se é que é possível. Então, eu acho que Michele joga as fichas para 2030 e preserva o capital político dela, para que ela, inclusive, por que ela vai pegar e ficar segurando a mão desses filhos que só trataram ela mal? Vamos falar a real, ela tem razão. Então é isso. Eu fiquei pensando na seguinte analogia. Ela pega o machado, os filhos do Bolsonaro estão lá em cima na árvore. Ela pega o machado e dá na base do machado. Ela espera que a árvore com os filhos caia para frente. Só que sempre a árvore pode cair para trás. Se cair para trás, cai em cima dela, com os filhos. Né? Ou seja, já como for interpretado isso aqui, por aqueles 23% da machaiada, misógina, fascista, os fãs do homem Bolsonaro, a árvore pode cair para cima dela. Sim. Do imbrochável, exatamente. A árvore pode cair para cima dela. Sim. Aí vai ela e os filhos. Só que quem diz para ela, bate aqui que a árvore vai cair para frente, foi Valdemar da Costa Neto e foi Pastor Malafaia. Pastor sim, Malafaia. Sim. Talvez até Tarcísio. Talvez até... Bate aqui, se você fizesse esse movimento na árvore, a árvore cai para frente. A árvore cai para frente e as crianças do Bolsonaro vão tudo para lá e daí você recebe o espólio. Talvez até antes. Dependendo da reação, ainda não tem nenhuma candidatura fechada e o Flávio Bolsonaro não vai a lugar nenhum. Só vai piorar a coisa para ele. Fora que, se não for ela candidata a presidente, ela tem o PL Mulher para eleger. Ela tem a si própria para eleger como senadora. Ela tem outras mulheres. Ela plantou o PL Mulher pelo país. Mas eu tenho muita dúvida sobre, pelo fato dela ser mulher, como vai reagir os Red Pill, como vão reagir os Red Pill e etc e tal. Porque esses caras são os que votam no Bolsonaro, na família, no anti-PT. Não sei se no meio do caminho, porque também sou uma falsidade miserável. Para quem tem um mínimo de afastamento com relação a essa coisa com o Bolsonaro, soa muito falso. São 27 minutos. Fora e aquele monte de... apetrecho. Porque é tudo apito de cachorro. Isso. Eu ia falar o chifre, mas a Laura ajudou a gente aqui. Aí tem o cálice, tem o que está escrito na roupa dela. Tudo é apito de cachorro aí. Sim. Só que vamos ver se os cachorros respondem. Eu acho que a árvore está lá agora, rodando. Vamos ver para onde vai essa árvore. Deixa eu falar, inclusive, sobre a reação de Flávio Bolsonaro. Pouco antes do início da partida do Brasil contra a Escócia, Flávio Bolsonaro realizou uma live no YouTube e não comentou o vídeo de Michele. Ao lado da esposa, o pré-candidato afirmou: nada nem ninguém me aborrece hoje. O meu pai passou o manto dele para mim nesse momento, mas eu não vou conseguir caminhar e ter a vitória sem vocês. Então, obrigado a cada um de vocês. Então, pessoal... Bora, Brasil. Bora, Ney. Arrebenta, meu irmão. Entra em campo e faz um golzinho pra gente. Vamos comemorar. Valeu, Brasil. Beijo pra todo mundo. Abraço. Só que daí ele percebeu o tamanho do estrago. E daí Flávio Bolsonaro correu às redes sociais e fez um pedido público de desculpas à ex-primeira-dama. O senador afirmou que em nenhum momento teve a intenção de ofendê-la e disse que se a magoou, volta a pedir desculpas.
Flávio também destacou o respeito que diz ter por Michele, citando o trabalho dela à frente do PL Mulher, o cuidado com Jair Bolsonaro e sua importância política no campo conservador. O senador alegou que toda a família atravessa um momento difícil por conta da situação judicial do ex-presidente e afirmou compreender a angústia vivida pela ex-primeira-dama. Logo em seguida, se coloca como conciliador diante de uma madrasta intransigente ao dizer que tentou contatar Michele antes da divulgação do vídeo. Diz ele: hoje pela manhã eu mesmo fiz questão de ligar para a Michele e convidá-la pessoalmente. Fiz mais um gesto não correspondido, não atendeu, deixei mensagem e também não retornou. Segundo ele, houve um convite para uma reunião com lideranças femininas do partido, mas não houve retorno. Flávio diz: de coração aberto, fiz o convite a Michele justamente porque acredito que foi o diálogo, o respeito e a união que sempre serão o melhor caminho. Então é isso, a gente tem o Flávio Bolsonaro tentando aí apagar fogo, tentando buscar uma saída diante desse ataque. Há quem acredite, inclusive, numa cutucada que Michele deu, num sentido de trazer Flávio a chamá-la como uma vice nessa chapa. Não sei se esse arranjo teria sucesso. Vai soltar a mão e ele está querendo que abrace. Então, uma cutucada nesse sentido. Olha, me põe aí que eu fico quietinha e a gente fatura juntos. Não sei não. Miguel? Olha, eu tô mais tendencioso a concordar com a Laura. Eu acho que ela está apostando no futuro, né? Como a gente já mencionou, ela é pré-candidata a senadora. Quer dizer, ela tem aí, suponhamos que ela se eleja, que é bastante provável, ela tem 4 anos de mandato de senadora, que ela pode colocar outras pautas, pode construir outra carreira, pode fazer, né, todo um outro... pode assumir outras pautas e construir uma história política separada da família. Pode ser essa pré-candidata que a Laura falou para 2030, como também pode ser para 2034, né? Pensando no mandato longo de senadora, pensando nessas possibilidades. É uma política jovem, então não tem porquê. Eu acho muito difícil que ela queira ser vice do Flávio. Seria uma chapa muito puro sangue que fecharia todas as portas, quer dizer, aí são os outros que soltam a mão de uma chapa que é totalmente controlada. A direita já está subordinada ao bolsonarismo contra a vontade, né? É abusar um pouco demais, né? O que teria possibilidade, talvez, ela querer impor algum tipo de aliada, né? Já que o Flávio tem buscado uma vice, agora tem falado talvez da Bia Kicis, que também é uma chapa ruim, pensando em ampliação, né? Mas que talvez ela pudesse indicar alguma das deputadas do entorno dela ou outra pessoa de maior influência, mas também acho improvável. Também concordo com o Eduardo, acho que ela está soltando a mão e apostando no futuro, né? O que a machosfera vai achar, Eduardo, eu não sei. Mas hoje o Globo já chamava atenção que só no dia de ontem a Michele recuperou 40% dos seguidores que ela havia perdido pós-escândalos do Banco Master, etc., uma recuperação, né? E vale a pena comentar também, Thalita, que o Flávio fez a live dizendo que era dia de jogo, nada aborreceria ele, etc. E essas postagens que você trouxe, ele foi fazer 00:05. Então, alguma noite ele perdeu, não se aborreceu no dia, mas não conseguiu dormir de noite, porque precisou responder, né, com urgência. Eu acho muito difícil que tenha qualquer conciliação disso. Não tem muito como. Quem faz um vídeo de 30 minutos com esse tom não está esperando abraçar ali, dizer que tudo isso passou. Podem todos eles fazerem discursos de já passou, etc. Mas é óbvio que os sinais estão dados, né? Vocês falavam dos apitos de cachorro. Obrigado, Laura, por me esclarecer. Eu já pensei que era até satanismo ali, aquela mãozinha. Mas ela está sinalizando para um setor muito claro da extrema-direita, né? Um setor feminino, um setor evangélico, está dizendo, olha, eu sou outro time, outro projeto, eu estou em outra, né? Pode até votar no Flávio por falta de opção, é óbvio que esse setor não vai para um Zema, talvez flerte com o Caiado, etc. Mas eu acho que ela está construindo, está pavimentando, ela não tem por que jogar conjunturalmente, apostar todas as fichas nessa eleição, nesse momento, na candidatura do Flávio. O Jair Bolsonaro, sim.
tem que apostar todas as fichas nesse momento, o Flávio tem que apostar todas as fichas nesse momento, mas a Michelle pode jogar a longo prazo com tranquilidade, né? Pode parar a bola no meio de campo, olhar para onde vai e buscar os espaços. Isso é diferente dessa situação. Então, eu tendo a concordar com o que a Laura e o Eduardo colocaram antes sobre o futuro dela ali. Aliás, segundo a jornalista Bela Megali no Globo, o vídeo da ex-primeira-dama causou revolta entre dirigentes do PL. Uma ala do partido passou a defender que Michelle deixa o comando do PL mulher. Nos bastidores, lideranças avaliam que ela deveria ajudar a unificar o campo bolsonarista, mas acabou ampliando as divisões internas e ainda desviou a atenção da crise com a saída de Jacques Wagner da liderança do governo no Senado. E temos também a apuração do jornalista Guilherme Amado. Apesar de manter uma postura pacificadora, os 3 filhos mais velhos de Bolsonaro ficaram indignados com o vídeo publicado pela ex-primeira-dama e passaram a defender uma reação do pai. A ideia entre os aliados dos filhos é que Jair Bolsonaro faça um gesto para reforçar o apoio a Flávio e desautorizar Michelle na disputa. Laura. Que delícia. Não, eu adoro, é aquela coisa que sempre falamos, torcemos pela briga, gostamos dessa briga. Agora, a Michelle é uma... Sinceramente, se eu fosse um dos filhos do Bolsonaro, eu ia estar muito furioso, entendeu? Muito. Porque furioso, para não dizer outra coisa, né? Muito furioso. Mas é incrível. Não, e o argumento dela é um argumento de uma hipocrisia, de um cinismo. Ai, ele não me atendeu. Ai, mas... Cara, eu não vi Michelle ficar indignada. O Dark Horse, a gente ouviu Michelle falando sobre o Dark Horse? Não, a gente não ouviu. A gente ouviu Michelle falar alguma coisa sobre quando o Jair Bolsonaro falou que pintou um clima com as adolescentes venezuelanas? A gente viu alguma indignação da feminista Michelle oprimida pelos irmãos Metralha? A gente ouviu alguma indignação da Michelle quando o marido dela pegou e falou que a Maria do Rosário não era estuprável, né? Um tipo de parênteses, um tipo de qualificativo que virou comum entre Red Pills, ou seja, Bolsonaro continua hoje ditando padrões de comportamento entre a machosfera Red Pill, né? Ele falou, Maria do Rosário não é estuprável, e hoje em dia a gente teve um caso agora numa escola de meninos que foram expulsos da escola porque falaram que uma coleguinha não era estuprável. Então, a gente não viu a indignação de Michelle nesses casos. A gente olha, a Michelle está falando sobre ela não ter sido ouvida nas eleições do Ceará. Ora, faça-me um favor, entendeu? A quantidade de ofensas que Bolsonaro fez às mulheres do Brasil, ao campo religioso mesmo, ao campo moral, ao campo... São infinitas. A gente não viu Michelle reclamando quando o marido tirou sarro das pessoas que estavam sufocando na época da pandemia. A gente não viu nada. Michelle não falou nada. Michelle foi um túmulo. E agora a Michelle está ofendidinha. Quer dizer, então, obviamente, me engana que eu gosto, entendeu? Não tem aí nenhum grama de verdade, não tem... O que tem é disputa pelo poder. Michelle sacou que Flávio é um desastre, né? É um desastre, é uma tragédia para o campo da extrema-direita, e é isso que ele é mesmo. Assim como o irmão, enfim, todos os irmãos são uma tragédia para o campo da direita, e ela resolveu pegar e lançar uma boia para a direita. Como? Para si mesma. Né? Ela quer ser a boia da direita. Então, gente... só para a gente deixar claro, Michelle não é feminista, Michelle não é religiosa, Michelle não tem nenhum tipo dessas coisas, porque senão ela teria se posicionado em outros momentos. Michelle não falou nada, nunca vi Michelle indignada, agora a Michelle está indignadinha. Né? Vamos com calma, porque o santo é de barro e nós somos burros, mas não chegamos a tanto. Né? Perfeito. Eu vou encerrar esse assunto, algum comentário mais? Só que eu gostei. Eu também gostei. Pica-pau de novo, né?
Cadê a frigideira? Passa para um, passa para outro? Briguem. Foi pica-pau. Eu quero trazer agora o anúncio feito pela presidente Lula em relação à nova liderança do Senado. Deixa eu pegar aqui a postagem que foi feita. Lula postou agora há pouco. Designei a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, para assumir a liderança do governo no Senado, com a missão de articular o debate e a aprovação de projetos de interesse da população brasileira que estão em tramitação, como o fim da escala 6x1 e a PEC da segurança, entre outros. Miguel, temos novo nome, então, na liderança do Senado após Jacques Wagner ontem anunciar que deixaria, de fato, essa liderança por conta das investigações do caso Master. Olha, nenhuma surpresa, porque o nome dela já havia sendo mencionado desde a semana passada, quando surgiram as denúncias, né? Quando surgiu a operação da Polícia Federal, já se colocava como nome mais provável. O outro nome que havia sido sugerido era do ex-ministro Camilo Santana, que reassumiu seu cargo de senador, mas que está com tarefas na coordenação da campanha do presidente Lula. Além disso, ainda que tenha um bom desempenho como ministro, teve um excelente desempenho como governador, o Camilo, na prática, não viveu o Senado, né? Ele mal tomou posse, assumiu o ministério. Então, que no fundo, a bomba de quem quer que fosse que assumisse o cargo do Jacques Wagner, e inclusive era uma tarefa que o Jacques Wagner não vinha fazendo bem, é lidar com o Davi Alcolumbre. Esse que é o grande problema de quem assume essa função. Dividida junto com Randolfo Rodrigues, né? Que é o líder da base governista, enfim, fazem essa dupla ali. Mas essa é a dificuldade. Então, implicava em ter alguém que tivesse mais experiência de casa, que tivesse mais relação, etc. E o nome que estava colocado desde a semana passada era o da Tereza Leitão, né? Então, quanto aí, nenhuma surpresa. O que surpreendeu a base petista, os dirigentes, etc., foi a resistência do Jacques Wagner, que, de fato, foi ontem ao encontro com o presidente Lula decidido a não abandonar a liderança, né? Contra tudo e contra todos, uma situação, enfim, ruim, inclusive para ele, né? Não estar na liderança dá mais tempo para que ele possa se defender, possa acompanhar o processo, ele que está questionando no STF a operação, os recursos, etc. Agora, o fato é de que ele não estar na liderança é um favor que faz ao governo Lula. O presidente não precisa disso na campanha, de ter que responder pelos atos do Jacques Wagner, seja inocente ou culpado ou não. Estando como líder do governo, isso cria um constrangimento desnecessário, né? Então, se a história o absolverá, perfeito, mas nesse momento, conjunturalmente, não é o tipo de empecilho que nem a militância, nem os dirigentes, nem o presidente precisa nesse momento. Então, digamos, voltamos a uma certa normalidade e, felizmente, beneficiados aí pelo vídeo da Michelle para, por hora, encerrar esse assunto e poder se concentrar, né, em coisas mais interessantes. O vídeo da Michelle e o desempenho do Vinícius Júnior, que é o que as pessoas deviam estar falando ao invés do Neymar ontem à noite, né? Você sabe que o Miguel é outro boleiro que a gente tem aqui, grandista, né? Grandista. Pois é. E pior que eu nem separei para a gente falar aqui, deixei só para o final para a gente falar sobre Copa. Mas daqui a pouco, antes de fechar, a gente troca uma palavrinha sobre isso também. Pessoal, nova liderança do Senado, algo a comentar? Que a gente já tinha tratado desse ponto ontem, né? Quando problema, a gente afasta do governo. Não mantém no pé ou, como estava fazendo o Jacques Wagner, continua arrastando, não se arrasta. Esse é o tipo de corrente que no governo não precisa gastar sob nenhuma circunstância. E eu não via, como o Miguel falou, nenhuma vantagem ele estar no governo. Na liderança do governo. Ele não deixa de ser senador, né? Ele não perde o mandato, vá trabalhar pela sua defesa, vá trabalhar né? Inclusive em prol do governo. Demorou, como diz a molecada, demorou mesmo. Laura? Demorou mesmo, demorou. Eu só pergunto até para o Miguel, que conhece esses meandros mais do que eu, porque a Tereza Leitão, que é a nova líder, né, que é a senadora pelo estado de Pernambuco, ela, na verdade, ela é senadora desde 2022, se não me falha a memória, né? Então, ela, na verdade, também é uma pessoa neófita, né, na casa e tal. Não se trata de uma
grande, de um grande quadro de articulação e tal, não sei o quê. E a gente tem, além da Tereza Leitão, a gente teria Humberto Costa, que é um cara experiente, um cara, enfim, está na política faz muito tempo e conhece bem o funcionamento dessas coisas. Por que você acha que acabou sendo a Tereza Leitão, com tantas possibilidades, só para... Olha, você tem Tereza Leitão, Beto Faro, Camilo Santana, Elisiane Gama, Fábio Contarato, Humberto Costa, Jacques Wagner, que não seria, Randolfo Rodrigues, Rogério Carvalho e Vander Lubê. Então, queria perguntar para você, Miguel, por que você acha que a escolha recaiu sobre ela, que afinal de contas ela saiu de deputada estadual, se não me falha a memória, diretamente para o Senado? Ou seja, não é uma pessoa que conheça tanto os meandros da casa e o histórico da casa, né? Então, minha pergunta vai para você. Olha, tem duas questões. Primeiro, como a gente está acostumado a ver, na verdade, a bancada do PT no Senado, a bancada governista, ela não é tão forte quanto a gente precisaria. Tanto que a gente vê em vários momentos o governo se apoiando em outros senadores que são, digamos, lulistas ou da base governista, mas não necessariamente de partidos orgânicos, né? Sejam do PSD, sejam o Renan Calheiros, enfim. Então, de fato, essa capacidade de articulação não é exatamente a característica desses senadores. O Jacques Wagner, de fato, se sobressaía nesse perfil, já foi ministro do Conselhão, né? Que tinha justamente essa função de articulação, etc. Como a Laura bem notou, nesses nomes se sobressairia Humberto Costa. Porém, ele vai ter um papel importante nas eleições em Pernambuco, onde o presidente Lula tem, digamos, um palanque e meio, né? Porque tem o Campos, que é oficialmente, mas tem uma boa relação com a governadora Raquel Lira, que também concorre, que deve ter um certo espaço. Então, certamente o que pesou aí, de alguma maneira, é o mesmo critério que pesou para o Camilo Santana. Esse envolvimento é a prioridade, até porque a gente sabe que nos próximos 6 meses, acabou a Copa do Mundo, chega agosto, quer dizer, vai estar muito mais lento o processo legislativo, né? As pautas é agora, nesses próximos 40, 50 dias, o que tem para ser resolvido vai ser resolvido. Depois já é em outro contexto de transição, de novo governo, etc. Mas também, de novo, Senado a partir de janeiro, fevereiro. Quer dizer, aí nós vamos ter outros nomes, podemos ter novas surpresas aí, tem um outro cenário. Então, no fundo, respeitosamente, a Tereza Leitão é um mandato tampão, né, no sentido de garantir essa condução final, essas relações, a burocracia, enfim, mas que a ação legislativa vai perder muita força naturalmente por conta das eleições a partir de agosto. Perfeito. E aí, Miguel, para fechar, o que está achando da seleção brasileira? Eu estou muito feliz, Thalita e Eduardo, porque como eu sou gremista, eu estou tendo a oportunidade de assistir futebol de verdade. Por mim, a Copa podia ser até dezembro. Para o Grêmio não ter que jogar e para mim poder apreciar outro esporte, né? Não, acho que fomos bem ontem, né? Mas eu realmente fico muito irritado com essa campanha em torno do Neymar com que o Vinícius Júnior está jogando, né? Mais uma partida em que ele levou o time, assim, um outro patamar. A gente devia estar celebrando esse fenômeno do futebol que é o Vinícius Júnior e principalmente, independente de todos os sistemas de bets, influencers que acabam passando, mas o Vinícius também se tornou uma figura importantíssima no tema do combate ao racismo no futebol, né? Ninguém foi mais vítima que ele na Europa nos últimos anos, ninguém protestou mais do que ele, recebeu solidariedade do Mbappé, etc. Então eu acho que é um jogador que merecia muito mais o nosso carinho, a nossa atenção do que tem se colocado para o Neymar, assim, né? Nós devíamos estar enaltecendo esse jogador. Mas eu gostei muito da fala do Ancelotti ontem no final, que ele perguntaram justamente para ele, bom, satisfez o torcedor, Endrick pôs o Neymar, pôs o Endrick, etc. Ele falou, não, o importante é que hoje a equipe jogou coletivamente ou como coletivo, e é verdade, eu acho que nos dá um pouquinho
de esperanças, ainda que eu sou muito cético em relação a algum sucesso maior do Brasil nessa Copa, né? Mas, pelo menos, dá uma alegria a mais, né? Nesses momentos todos difíceis que a gente vem enfrentando. É isso. O Edu acertou nosso bolão ontem aqui, 3-0, né? Você sabe que de todos os jogos do Brasil foi o único que eu consegui ficar ali vidrada, de fato. Foi interessante. Os outros dois eu não achei, não, mas esse daí foi legal. Boas atuações individuais e uma boa atuação coletiva, né? Não teve nenhum cara que nos irritou profundamente, como tinha sido nos 2 primeiros jogos. Nos 2 primeiros jogos, você queria pegar o Casimiro e jogar pela janela, um tal do Ibanhes, que é lateral direito, fala, o que esse cara tá fazendo aí? Daí no segundo jogo o Casimiro de novo. Né, e algum jogador, o próprio Rafinha, que antes de se machucar também. Ontem não. Ontem você não quis jogar ninguém pela janela. Ontem você viu o jogo e falou, não. Não mudou a coisa de patamar, não elevou para a prateleira de cima. Eu também acho, estou com o Miguel, acho que vamos aproveitar enquanto é tempo, porque o tempo é curto, não vai ser muito longo. Mas desse jeito a gente não passa vergonha. Já está ótimo. E a chance de passar vergonha até o jogo anterior era muito grande. É isso. Vamos seguir acompanhando enquanto tem Copa. Miguel, um beijo para você, boa Copa. Até semana que vem. Até a próxima semana, gente. Bom final de semana, boa Copa e até a próxima semana. Um beijo. Vamos voltar a falar sobre a situação na Venezuela. Imagens fortes, inclusive, da Venezuela. Em meio aos escombros de um prédio atingido pelo terremoto, uma mulher pede socorro na cidade de La Guaira, na Venezuela. Ela acena com um pano branco enquanto aguarda o resgate. Outras pessoas também sinalizam sobre a montanha de destroços. Um dia depois dos 2 fortes tremores, o governo venezuelano atualizou o balanço para 164 mortos e cerca de 1.000 feridos. Prédios, comércios e uma farmácia ficaram totalmente destruídos. Países como Brasil, Estados Unidos, China, Rússia e nações da União Europeia ofereceram ajuda humanitária e equipes de resgate à Venezuela. Informação que chega da região metropolitana de Caracas. A repórter da Telesur, Madeleine Garcia, acompanha o trabalho das equipes de resgate que tentam encontrar os sobreviventes em um prédio que colapsou. Ela conversa com uma moradora desalojada pelo terremoto. ¿Usted tiene alguna persona allí en este edificio o es vecina? Soy vecina de aquí de Los Palos Grandes, del edificio San Bosco, que tuvo daños estructurales, pero no. Estoy aquí apoyando a mis vecinos. La señora tiene a su hijo en el piso, la señora que está acá. Vemos lágrimas en sus ojos porque comparten el dolor que ella siente. Pero somos vecinos y esto nos puede pasar también a nosotros en nuestro edificio. Esta zona, los edificios son antiguos. Son bien antiguos. De verdad, y la zona está afectada. ¿Cómo se siente usted al ver todo esto? Con mucho dolor. Dolor y tristeza. ¿Qué le puedo decir? ¿Cuál es su nombre? Tania Navarro. Gracias, señora Tania. Bueno, justamente en el piso está una señora que no aguantó más el dolor al ver las máquinas, porque, claro, al ver las máquinas piensa que ya no hay esperanza y que su hijo ya no pueda estar con vida. Así las cosas acá justamente en el municipio de Chacao, en el este, cuando los organismos, los cuerpos de rescate, bomberos, protección civil, siguen intentándolo todo para sacar a las personas con vida. São reportagens que foram feitas pela Telesur há pouco tempo. A gente está transmitindo aqui esse material da Telesur em Baruta, também na região metropolitana de Caracas. A repórter Paola Pérez está acompanhando as buscas por sobreviventes em uma casa destruída pelo tremor. De los movimientos telúricos, el primero de 7.2 y el segundo de 7.5, ha colapsado esta vivienda que se encuentra a mis espaldas. Al interior de ella, 7 miembros de la misma familia. Todos han logrado ser rescatados con vida y esto ha sido también parte del trabajo articulado que ha tenido la comunidad. Está conmigo uno de los vecinos que tiene más de 40 años viviendo aquí. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Mi nombre es José Miguel Arrieta y tengo 42 años viviendo en la comunidad. Y lamentablemente ayer como a las 6 de la tarde nos sorprendió un terremoto. Primera vez que nos pasa eso. Y en la vivienda que está aquí atrás de nosotros habían 7 personas que quedaron tapiadas. Pero gracias a la organización de la comunidad
Cuando se dieron cuenta, toda la comunidad se puso de acuerdo, nos pusimos de acuerdo y logramos sacar a las 7 personas. Las llevamos al dispensario que está aquí al lado y del dispensario fueron llevados a diferentes centros de salud y gracias a Dios todos están bien. ¿Logró la comunidad articularse, organizarse y responder de manera inmediata ante esta contingencia? Claro, la comunidad de una vez a los que pasó el terremoto, que se empezaron a dar cuenta los daños que habían pasado en la comunidad y las personas, hasta los abuelitos, las abuelitas que viven en la comunidad, o sea, todas empezaron y se articularon y empezaron a, como dice, a accionar, pues. Y gracias a Dios, a la rapidez de la comunidad, estas personas lograron salir vivas, pues. Muchísimas gracias. Okay. Yo les estoy mostrando parte de lo que se registra hasta ahora. Ahí van los vecinos. Es muy importante esto. Les quiero mostrar, porque desde tempranas horas de esta mañana, prácticamente horas después de estos dos movimientos telúricos, los vecinos nuevamente articulados se apersonan a este lugar para rescatar las pertenencias materiales de esta familia, ya que ellos no pueden hacerlo. Todos han sido trasladados hasta el hospital para recibir la atención médica correspondiente. Esta es una casa de 2 pisos que ha colapsado por el fuerte movimiento telúrico y, como ustedes pueden apreciar, pues también se ha llevado consigo lo que es el tendido de la red eléctrica de toda esta cuadra. Ya en minutos más nos indican los miembros de la comunidad, está llegando tanto la institución encargada del suministro de energía eléctrica como otros que también se han desplegado desde ayer. Estamos hablando de Protección Civil, bomberos, médicos y otros que llegaron. Os vídeos nos dão essa dimensão realmente da tragédia, da destruição. E o que a gente vê em ambos são pessoas comuns nessa busca, nesse resgate, já que dificilmente o país vai conseguir fornecer realmente toda essa estrutura necessária para ir atrás de sobreviventes. Então, nesse momento, as pessoas ali se juntam para tentar salvar conhecidos e, enfim, e fazer essa busca por pessoas desaparecidas. Aqui a gente no Brasil é muito privilegiado realmente de não ter noção do que seja passar por um momento como esse. A apreensão, o desespero, o você perder tudo, assim, que está tudo ali desabado. A gente é realmente muito privilegiado de não ter noção de fato do que é passar por uma situação como essa. Quando acontece uma enchente, a tragédia vem e se estabelece, né? Infelizmente mata pessoas, destrói casas, mas a partir do momento em que terminou, acabou, poucos são os casos de que tem que procurar um ente que está desaparecido completamente, né? Você tem aquele, ele está aqui. Quando isso acontece numa cidade inteira, você não sabe onde está. Onde é que está teu filho? Se ele está dentro do metrô, se ele está dentro da casa de alguém ou se ele está na escola. Ainda eu dei o exemplo como se fosse, foi à noite, ok, mas ainda à noite é mais difícil de você ter uma procura. É uma tragédia. Talvez não existe balança de tragédia nem régua de tragédia, né? Para dizer qual é a maior, qual que pesa mais, mas é daquelas que se estende mais no tempo. É uma coisa horrorosa. Porque passado esse primeiro momento, a gente tem esse segundo momento de reconstrução disso tudo, né? Então, assim, é um trabalho gigantesco, de fato, para você voltar minimamente à normalidade no país todo. A nossa convidada, a Rosana, comentou aquilo que a Laura chegou a comentar também, a pontuar, sobre cidades do interior que sofreram o terremoto também e não tem uma capilaridade aí de trajuda. Sabe o que aconteceu? Exatamente. Sem internet, sem energia elétrica, sem gás, como ela mesma pontuou. Para a gente imaginar, o tremor foi sentido em Belém do Pará. Olha a força desse negócio. A dimensão, pois é. A gente segue acompanhando qualquer novidade, eu trago aqui para vocês em relação à Venezuela. Vamos abrir mais um espaço especial agora aqui no Primeira Edição. O ex-deputado federal José Genuíno, ele voltou à região do Araguaia 54 anos depois de ser preso durante a ditadura militar. Essa viagem ela foi documentada pela jornalista Jaqueline Macedo e retoma memórias da guerrilha do Araguaia e o debate sobre verdade, justiça e reparação. Nós recebemos aqui neste momento José Genuíno e a Jaqueline Macedo. Sejam super bem-vindos, eles estão aqui no nosso andar de cima, no nosso estúdio aqui do andar de cima. Genuíno, Jaqueline, um prazer recebê-los por aqui. Quero começar
pedindo para que vocês apresentem o que foi essa viagem, o que foi esse projeto. A Jaqueline comentando esse trabalho que fez e, deputado Genuíno, por favor, a sensação que teve ao retornar ao Araguaia depois de todo esse tempo. Quero começar com o deputado, inclusive. Bom dia para ambos. Memorável, porque a memória fala, a memória chora, a memória tem a materialização em pessoas que a gente conviveu, da minha época, que era camponês, no sul do Pará. A memória fala pela situação econômica da região. A memória fala no sentido das fantasias, no sentido das histórias, no sentido das lembranças. E só para as pessoas terem uma noção, nós fizemos uma viagem no Bico do Papagaio. Essa viagem teve a participação da Universidade Federal do Tocantins, a direção do Partido dos Trabalhadores do Estado do Tocantins, o companheiro Nicodemo Sena, o Tim, o Bernat, e a companheira aqui, a jornalista, a Jaqueline, que documentou muita coisa. Para terem uma ideia, aqui é o sul do Pará, o Bico do Papagaio, aqui nesse mapinha que eu trouxe para vocês aqui, onde fica Araguaína, Palmas, Araguaína, Imperatriz, no Maranhão, e Marabá, mais ao lado, mais no norte do país, do sítio de Belém. Nós fomos para Palmas, Araguaína e Xambioá. E de Xambioá nós caminhamos num barco, andamos num barco, voadeira, por 2h30, e eu fui no lugar que eu morei, na Vila Santa Cruz, que eu morei com os companheiros. Então a gente ouviu histórias, ouviu relatos, muita repressão, muitas mortes. A população foi muito sacrificada, além dos companheiros que deram a vida. Mais ou menos em torno de 50 guerrilheiros e guerrilheiras, que até hoje seus corpos não foram identificados. Nós viajamos os locais da Serra das Andorinhas, que é um lugar muito misterioso, aonde fala que alguns corpos foram queimados, não se tem uma comprovação concreta, e participei de plenárias em Palmas e Araguaína, e houve um fato muito importante que foi a minha participação com os companheiros da comitiva no colégio onde eu falei para os estudantes. O colégio em Xambioá, um ensino médio que foi inaugurado na época da repressão da ditadura, e hoje é o ensino médio em Xambioá. Lá não tem ensino superior. As pessoas estudam em Araguaína, na Universidade Federal do Tocantins, do norte do Tocantins. Foi muito forte, porque eu misturava plenárias políticas, no caso de Palmas, Araguaína e no caso de Xambioá, com visita a locais, que a gente conversava, dialogava. E algumas pessoas foram muito fortes, muito intensas nesse processo de viagem. Por exemplo, a dona Madalena, que tem um rancho no vilarejo de Santa Cruz. O vilarejo de Santa Cruz é mais ou menos como Macondo, do livro 100 Anos de Solidão. Só chega lá de barco, não chega carro. O carro não dá para ir de carro lá, a não ser pela Serra das Andorinhas. Depois eu encontrei com uma senhora com 90 e poucos anos, Vorcara, né? Valdora. Valdora, que servia malária quando eu estava doente. Eu encontrei com o Rui, que é um companheiro cujo pai foi assassinado na tortura em Xambioá, na forma de afogamento. Então foi uma viagem que teve uma força muito grande. E quando a gente resgata a memória, é para mostrar aquela região, os dilemas daquela região. São dilemas muito fortes, são dilemas que até hoje não foram resolvidos. Por exemplo, há uma quantidade de pessoas que foram muito afetadas. Seus familiares foram mortos, foram torturados, perderam suas casas, perderam sua maneira de subsistência, de sobrevivência. E eu acho que o governo tem tido dificuldade de fazer até uma indenização simbólica para os moradores dessa região. Portanto, eu acho que foi uma viagem muito forte, tanto para a Universidade Federal do Norte de Tocantins, para os companheiros do PT, que foram muito solidários, a direção do partido em Palmas, em Tocantins, que nos acompanhou, e os companheiros que fizeram essa comitiva, o Nicodemo Sena, o Tim, a Jaqueline, várias pessoas, a Luísa, que está aí em nome da universidade, o reitor da universidade que me recebeu na universidade. Portanto, foi
uma viagem de resgate, de retorno, e até hoje eu não consigo dormir tranquilo. Eu tenho pesadelos, tenho assombrações, tenho lembranças muito fortes. Aí é a Vila de Santa Cruz, aonde a gente morava na época que eu era camponês, tinha 23, 24 anos no sul do Pará. Portanto, desse lugar aí, eu voltei só agora, 54 anos depois. Quando eu fui deputado, eu visitei São Geraldo, que é uma grande cidade de frente para Xambioá, por ocasião da crise da expulsão dos padres franceses. Portanto, essa é a entrada dessa região que clama, que quer, que exige uma atenção maior. Hoje é uma agricultura extensiva, pecuária extensiva, minérios, a selva foi destruída e é uma região que ainda precisa de muito apoio, de muitas políticas públicas, políticas sociais. Registro que você fez dessa viagem, o que mais te chamou a atenção? Olha, o que mais me chamou a atenção, companheira, foi visitar a Vila de Santa Cruz. Visitar a Vila de Santa Cruz e fazer um almoço com a Madalena. Esse almoço foi muito emotivo, muito forte, porque a gente conversava sobre a época de 54 anos atrás. Desceu o Rio Araguaia. O Rio Araguaia é meio romântico, é um rio tranquilo, é um rio calmo. O Tocantins é um rio violento, porque tem muita cachoeira. O Araguaia não. E a gente visitou aquela região. É interessante porque certos problemas continuam existindo até hoje, que não foram resolvidos, no caso da reforma agrária, no caso do apoio à população. Por exemplo, eu vou dar um dado aqui. Quando nós chegamos de lá, 15 dias atrás, nós fomos solicitados a fazer parte de uma vaquinha para salvar a vida de um professor de Xambioá, que estava ameaçado de morte, não tinha SUS, não tinha plano de saúde, a gente teve que fazer uma vaquinha para ajudar uma cirurgia dele. Para você ver, é uma região muito distante. O que tem de política lá é do governo Lula, tá certo? Essa camisa que nós estamos usando aí é a lembrança do Dr. Juca, que construiu um hospital em Porto Franco e depois foi para o lado do Pará. Ele foi assassinado e o corpo dele foi exposto em Porto Franco. E nós tivemos essa viagem, só para concluir, com a presença do Edson Cabral, que é um documentarista de Palmas. Ele fez uma documentação muito rica junto com a Jaqueline e ele vai produzir um vídeo, um documentário sobre a região. Aí a ideia não é um documentário pessoal, é um documentário que fale da região, dos dilemas da região, do que mudou, do que não mudou, dos desafios daquela região. Portanto, é importante a discussão da experiência da guerrilha para a gente resgatar com o olhar de hoje o que pode ser feito para melhorar a vida da população que foi profundamente sacrificada. Tudo lá era às claras, a tortura era clara. A Jaqueline viu, as pessoas falam de tortura porque viram. As pessoas falam de morte porque viram. As pessoas falam dos corpos que viram pendurados em helicóptero. As pessoas falam como fizeram a limpeza nos cemitérios, porque tudo isso era público, para que a população ficasse com muito medo, e mesmo a população que era solidária, que conhecia a guerrilha, ela foi profundamente afetada, como o pai desse companheiro Rui, que foi assassinado na tortura. Inclusive eu denuncio isso na minha defesa na auditoria militar. Portanto, foi uma mistura de retorno, de homenagem, ao mesmo tempo de trazer aquela região para a agenda do país. O Lula esteve lá, inaugurou a ponte que liga Xambioá a São Geraldo. São Geraldo era um povoado, hoje é uma grande cidade, né? Xambioá continua praticamente do mesmo jeito. Essa aí é a fotografia da nossa comitiva. E para mim teve uma cena muito forte, uma segunda cena muito forte, que foi visitar um colégio do ensino médio, que não tinha ensino médio, lá em Xambioá na minha época, que eu morei lá. E esse ensino médio foi inaugurado na época da repressão da ditadura militar, e eu falei da minha experiência como camponês, da minha experiência de treinamento para aqueles alunos do ensino médio no pátio do colégio, em que abriram as portas, me deram um diploma do colégio, e eu faço questão de lembrar a pessoa do Paulo Lucena, que foi um professor que se envolveu muito na organização dessa viagem lá em Xambioá. Os companheiros de Imperatriz que também estavam lá. Enfim, foi uma coisa muito importante para a gente trazer à memória
para o presente e para o futuro. O passado não pode passar, o passado tem que existir. Isso é muito importante no resgate da memória, no resgate da reparação. Por exemplo, eu acho que o povo do sul do Pará merece uma reparação do governo, uma indenização. Também não adianta olhar burocraticamente caso a caso, você tem que listar as pessoas que foram afetadas, e tem histórias muito violentas. As pessoas falam de lavradores que foram obrigados a botar veneno para dar comida aos guerrilheiros com veneno, pessoas que atiraram nos guerrilheiros, pessoas que foram presas lá nos buracos onde eu também fiquei. Aquele povo que foi afetado merece uma indenização, mesmo simbólica, do governo Lula, e eu acho que ele devia tomar essa decisão através da Comissão de Mortos e Desaparecidos. Perfeito. Deixa eu estender essa pergunta para a Jaqueline também, quero ouvi-la em relação ao que mais chamou a atenção. Perfeito. Bom dia a todos e todas. Para mim, foi algo muito forte, profissionalmente e pessoalmente também. Justamente por vivenciar isso ao lado do companheiro Genuíno. E essa experiência, sem dúvida nenhuma, é algo que vai ficar muito marcado para as futuras gerações. O meu intuito com esse trabalho e divulgar, né, as fotografias do Araguaia, juntamente nesse momento histórico que foi levar o Genuíno com 80 anos, no auge dos seus 80 anos, para revisitar esses espaços de memória em que tantos companheiros e companheiras deram suas vidas para que hoje nós estivéssemos aqui, é uma forma, de alguma forma, poder estar trabalhando em relação a isso, essa memória sempre, hoje sempre, mas pensando muito na questão das futuras gerações. No meu caso, né, eu tenho 22 anos, e claramente não vivenciei a guerrilha do Araguaia, mas eu tenho um forte amor mesmo por esses companheiros e companheiras, e isso me motiva ainda mais em relação ao meu trabalho e ao que eu quero fazer no futuro, né? Pensando muito nessa questão de futuro. E de alguma forma também está representando ali as futuras gerações que vão saber dessas histórias através desses registros, através de documentações, e claramente também que seja reforçada essa questão da Comissão Nacional da Verdade, que ela volte à tona, que ela seja uma fonte de documentos com maior esclarecimento de fato para as futuras gerações, porque é extremamente importante isso, né? E para mim foi vivenciar essa experiência, que ainda foi uma experiência um pouco mais intensiva, assim, no sentido de eu fui de carro com o Nicodemo Sena, e percorrer por esses espaços de carro, de barco, a pé, e fazer todo esse percurso que o Genuíno vivenciou é algo extremamente espetacular. Então, para mim, como pessoa, como jornalista, é algo que vai ficar gravado para o resto da minha vida, com certeza. É algo extremamente marcante e que, sem dúvida nenhuma, vai ajudar e muito ainda as próximas gerações nessa conscientização da memória, que é algo tão importante e tão necessário. É tão legal ver essa experiência passando de geração, realmente, né? Porque Genuíno, quando esteve lá, tinha a mesma idade que a Jaqueline tem hoje, né? Ao visitar e trazer essa memória à tona. Genuíno, Jaqueline, estou com Laura e Edu aqui, vou passar para eles também para comentários e questionamentos. Laura, por favor. Bom, em primeiro lugar, uma honra estar com esse grande guerreiro do povo brasileiro, que é o Genuíno, e com a Jaqueline, que fez essa viagem maravilhosa. Maravilhosa e importante, né? Eu estava vendo agora, Jaqueline, que você fez uma foto do Genuíno sentado embaixo de uma árvore, é muito parecida com a foto do Genuíno quando tinha acabado de ser capturado pela ditadura e enfrentaria um calvário de torturas e sofrimentos medonhos, né? Mas aí eu queria perguntar para o Genuíno, porque naquele momento ali, década de 70, início da década de 70, auge da ditadura militar, governo do carniceiro Médici, o sonho era da reforma agrária, o sonho era de um país... enfim, você falou isso no teu depoimento, você falou, a floresta acabou. Eu acho isso, quer dizer, a gente não fez a reforma agrária,
Espera aí, o áudio pronto. A gente não teve a reforma agrária, né? E a floresta foi destruída. Eu queria que você falasse um pouquinho do teu sentimento genuíno, vendo que, na verdade, mudou tanto, mas a propriedade ainda continua concentrada, a floresta foi derrubada. Qual é o saldo para você dessa luta toda, né? Quer dizer, nós temos um governo do PT, que bom isso, mas aquele sonho mudou de cara, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi para você ver o agronegócio imperando e a natureza se acabando e essas memórias se desfazendo. Eu fui visitado de uma maneira muito profunda por essa memória. Aliás, na conversa que eu tive com os alunos do colégio lá em Xambioá, um professor, porque a gente falava da experiência da guerrilha, mas também não podia simplesmente voltar ao passado. A gente usava o presente e o futuro. E ele falou uma coisa que para mim foi muito forte, que ele disse: hoje a guerrilha é contra a desigualdade, a guerrilha é contra o feminicídio, a guerrilha é pela reforma agrária, a guerrilha é para ter ensino técnico, a guerrilha é para limitar a destruição da natureza, a guerrilha é para dar condições à juventude. E foi muito forte, até que ele usou a seguinte expressão: hoje é a guerrilha da desigualdade, quer dizer, a desigualdade é histórica naquela região. O que aparece desses anos todos, e olha bem, Laura, aliás, eu quero registrar que um dia antes de eu viajar, eu encontrei a Laura por acaso e eu falei que ia viajar. Ela disse: eu vou contigo. Não dava, né? Aí ela disse que eu tinha que fazer uma entrevista com ela. A primeira entrevista que eu estou fazendo, em homenagem à Laura, a vocês da TVT, é aqui, entendeu? Falar sobre esse assunto. Olha bem, acontece que o peso do agronegócio, a agricultura extensiva, a pecuária extensiva, o que existe de política social lá são Bolsa Família, que tem, são alguns assentamentos, a Universidade Federal do Norte de Tocantins, que não tinha, tem em Araguaína, o ensino técnico profissionalizante em Palmas, esse colégio que está bem aparelhado em Xambioá, que é o colégio de ensino médio. Agora, não se fez uma reforma agrária e eu acho que nós temos uma dívida com aquele povo que foi profundamente afetado em não promover uma reparação indenizatória para aquelas pessoas. Não chega nem a 100 pessoas, pelo que eu conversei lá. E aí eu passei nesse rio, eu lavei a cara nessa água que eu passava sempre lá, quando eu estava com 24 anos, 23 anos fazendo treinamento. Eu fiz questão de passar lá. Esse senhor que está aí na fotografia, ele tem um museu, ele organiza um museu na Vila Santa Cruz. A Vila Santa Cruz é Macondo do Gabriel Garcia Marques, do Senhor de Solidão. É o fundo da selva. Ele tem um museu, ele organiza a história da Serra das Andorinhas, que antes era a Serra dos Martírios. Ele mostra a pesquisa de minério. Você sabe que aquela região foi uma região assaltada pela fronteira agrícola. Os grandes projetos agropecuários, os grandes projetos das madeireiras, que destruíram a selva, os grandes projetos de mineração, Serra dos Carajás e a Serra Pelada. Fica exatamente nessa região onde tem o famoso triângulo, que é Araguaína, Imperatriz e Marabá, que pega todo o bico do papagaio. E no meu modo de entender, a região continua muito distante, de uma certa maneira abandonada. Eu acho que precisa ter mais atenção às políticas públicas. A oligarquia que dirige o estado de Tocantins é uma oligarquia agrária, oligarquia dos grandes proprietários de terra. E eu acho que é interessante, porque, veja bem, Laura, eu visitei com o olhar de hoje. Fiz o contato com uma geração que não existia naquela época, ela está existindo agora. E discuti com os setores da oligarquia. Porque, olha bem, teve uma particularidade. Além de 54 que eu não ia lá, desses 54 anos eu fui deputado por 26 anos. Eu fiquei conhecido como deputado federal na região. Então, quando eu cheguei lá, era uma mistura. Era uma mistura do Genuíno lá de 70 a 72 e o Genuíno que era deputado federal conhecido que passava na televisão. Então ficava uma coisa muito complicada. Por exemplo, eu estava no hotel, chegou essa senhora para visitar que deu remédio quando eu estava com malária, para salvar a minha vida. A malária para dar quinino, né?
cloroquina. E ela explicando como é que deu o quinino e tal. A Jaqueline viu a conversa com ela e ela é uma das pessoas que reivindicam a indenização, nem que seja simbólica. Ela mora em São Geraldo. Quando o Lula inaugurou a ponte de São Geraldo, para aquele povo era uma espécie de assombração fantasiosa de algo que estava mudando. Porque tudo lá é assombração, fantasia e realidade. Isso mistura. Por exemplo, eu fui fazer uma palestra num lugar lá e passou um cara com aquelas caminhonetes, que é o símbolo do agronegócio, para deixar uma pessoa lá e disse, esse cara tinha que ter sido morto no Araguaia. Quer dizer, a convivência é muito concreta, é muito nas pessoas, nas histórias, porque as pessoas foram profundamente afetadas, porque tudo lá era público, não era escondido, não era camuflado. As pessoas viam a morte, viam a tortura, via a combate, via de tudo naquela região do sul do Pará. E como eu fiquei lá quase 2 anos na preparação e olhei os lugares que a gente andava, aí tem uma coisa muito pessoal, porque quando você pisa naquele rio, naquela água e naquele lugarejo, você viaja. E à noite, como é que eu fazia? À noite eu tinha grandes pesadelos fazendo a viagem de 54 anos atrás e percorrendo o que eu vivi. Por isso que foi importante eu ir com alguns companheiros da nova geração, como a Jaqueline, o próprio Nicodemo Sena, a professora Luísa da Universidade Tocantins, né? E o Edson Cabral, que documentou isso para um vídeo que ele está fazendo. Então é uma coisa muito forte. Tudo é forte, tudo mexe, tudo é uma mistura de razão e sentimento. Perfeito. Que belo relato, assim. Muito agradecida, Genuíno, Jaqueline, por vocês terem trazido esse relato aqui para a gente em primeira mão, como coloca Genuíno. Parabéns pelo trabalho, Jaqueline. A gente vai ficar à espera do material finalizado, então, desse documentário, para que a gente possa, inclusive, anunciar por aqui também e retomar nossa conversa trazendo esse material pronto. Um abraço para vocês. Genuíno, muito agradecida mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço muito e estou cumprindo o compromisso que a Laura cobrou de mim. Eu disse para ela que a primeira entrevista seria na TVT, e para ela, e ela presente, porque eu tenho um respeito muito grande por esse canal, por essa TV, por todos vocês que fazem essa TV. É a democratização prática dos meios de comunicação. Isso é muito importante e eu estou aqui dando esse testemunho de abraço, de gratidão. E essa companheira aqui, que foi, na idade dela, fez uma viagem que para ela foi muito forte, documentou tudo e a gente vai disponibilizar essa documentação para a militância, para as pessoas. Muito obrigado de coração. Muito obrigado, um abraço para vocês dois. É isso, pessoal. Eu estou agora fechando o programa e, infelizmente, a gente volta a falar sobre a situação na Venezuela, mas para trazer essa boa imagem, essa imagem que nos traz esperança, de, inclusive, imagens de crianças que foram resgatadas dos escombros na Venezuela. Então, tá aí, essas são imagens que nos chegam agora, então, após o terremoto na Venezuela, 3 crianças resgatadas, então, dos escombros em La Guaira, que é essa região mais afetada pelos terremotos na Venezuela. Então, imagens que nos trazem certa esperança, tendo em vista que muita gente ainda pode e vai ser resgatada ali no país. A gente volta a atualizar a situação ainda aqui na TVT, no segunda edição, e a gente traz mais informações amanhã, no primeira edição, aqui às 10h30. Laura, Edu, um beijo para vocês. Até amanhã. Até amanhã. Até. Obrigada pela companhia, pessoal. Mais tarde, hoje às 4 horas, tem TVT News segunda edição com Dom Ernesto. Te convido a acompanhar atualizações e mais notícias. E eu volto amanhã às 10h30. Espero também a companhia de vocês por aqui. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.